Tudo bem? Meu nome é Romero Marinho, eu sou membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e professor da UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Estou aqui preparando algumas aulas sobre crime em espécie. Estamos vendo crime a crime para passar para nossos alunos e fique à vontade, você internauta que se deparou aqui com nossa aula. A nossa intenção aqui é só contribuir com o crescimento acadêmico e futuramente profissional de cada um que aqui tem acesso a essa aula. Estamos vendo crime a crime e temos outras atividades para ver na sala de aula. Por isso que a gente aumenta a carga horária na medida em que nós já antecipamos aqui a exposição do crime e reservamos algumas atividades da pedagogia ativa, metodologia ativa, durante a execução das aulas, ok? E hoje nós vamos ver este crimezinho chamado condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Na realidade, vamos ler aqui o tipo primeiro. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Artigo 135-A. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, o que a gente pode perceber na primeira leitura, que ele é um desdobramento, é um tipo especial da omissão de socorro, que a gente já viu em outros vídeos. E ele vem aqui para uma situação muito específica. Então, nós sabemos que os serviços médicos são caros, por natureza, e que às vezes as pessoas vão para lá e não têm condições. Então, o setor privado, às vezes, para se garantir de algum prejuízo, se pedir uma garantia. O legislador disse que não pode exigir essa garantia, ao ponto de que se colocou uma tutela penal para que garantisse que a pessoa não fosse preterida no atendimento por falta de pagamento. Vamos continuar aqui. Ah, inclusive está lá na relação, resolução normativa 44, de 24 de julho de 2003, da Agência Nacional de Saúde, no artigo 1º diz, fica vedada em qualquer situação a exigência por parte dos prestadores de serviço contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das operadoras de plano de saúde, de assistência à saúde e seguradoras especializadas em saúde, de calção, depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito, aí uma fórmula genérica, no ato ou anteriormente à prestação do serviço. Então, a gente vê que, embora já tivesse a determinação de ordem administrativa, o legislador penal entendeu que era também o caso de tutelar também na esfera criminal. Vamos continuar? Paulo César Busato nos diz: nada mais é do que uma especialização do crime de omissão de socorro, que só veio à tona com nova criação jurídica em virtude de ser uma situação concreta de comum ocorrência. Não obstante, todos os casos aqui abrangidos já se encontravam sob a tutela jurídica do artigo 135 anteriormente do Código Penal, né? Daí que esta seja claramente uma forma de uso simbólico do direito penal, que visa não mais do que a produção de um efeito placebo na sociedade, anestesiando contra a falta de prestação de atendimento médico de qualidade. Conduta típica inicial é exigir. O que significa exigir? Tornar necessário, compelir, forçar, determinar, constranger, impor, ordenar. Todos esses verbos aqui, eles podem ser entendidos naquele momento em que a pessoa chega para receber algum tipo de assistência emergencial. A entrega de cheque calção é interessante
que alguns mais novos vão desconhecer a figura do cheque, né? Que era muito comum na década de 90, mas com o cartão de crédito e o Pix, ele praticamente sumiu. Então, o cheque, anos 90, 2000, era muito corrente. Pessoas emitiam uma ordem para o banco, e ainda emitem, existe, está em desuso, mas ainda existe, para um pagamento à vista. O que é que se pedia? Me dê um cheque e eu fico aqui. Caso você não pague, eu vou lá e desconto o cheque. A ideia era essa. A nota promissória, bem comum, ainda muito corriqueiro, qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, reconhecimento de dívida, espera que pode agravar a situação do paciente. Então, o que se está querendo rejeitar a todas as forças é que as pessoas não sejam menos importantes do que o pagamento. Tudo é mais importante, tudo é menos importante do que a vida. Então, o que se está dizendo aqui é o seguinte: atende, depois resolve a questão financeira. Vamos continuar. Quais são as garantias que se pedem? Cheque calção, como a gente adiantou, é um título de crédito de ordem de pagamento à vista. Nota promissória, promessa de pagamento efetuada pelo emissor. Aqui na nossa região Nordeste, onde a gente fala, é muito comum os crediaristas usarem notas promissórias, né? A pessoa chega para vender uma cadeira, divide em 15 e faz com que a pessoa assine as notas promissórias. Enfim, ainda é bastante corrente o seu uso. Qualquer outra garantia, por exemplo, assinatura de um instrumento de confissão de dívida ou real, entrega de objeto de valor, preenchimento prévio de formulários administrativos. Como condição para atendimento médico hospitalar emergência bom que se diga, não é qualquer atendimento, mas aquele que é emergencial. Rogério Sanches Cunha, sentido contrato, diz: somente a emergência elementar no novel tipo incriminador, ajustando a indevida exigência. No caso de urgência, no delito de omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal. Então, aqui parece que nosso doutrinador, ele veio esclarecer uma coisa, agora trazer uma dúvida. O que é emergência? O que é urgência? Qual a diferença? Como é que eu identifico um e outro? Então, nós fomos lá na resolução 1451 de 95 do Conselho Federal de Medicina, nós vimos aqui a diferença de um e de outro. Urgência, a ocorrência é uma ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial da vida. Então, o primeiro ponto é esse. Cujo portador necessita de uma assistência médica imediata. Já a emergência é diferente. Constatação médica de condição de agravo à saúde que implique em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, veja aí que a gente tem um grau maior, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Cortou aqui imediato, mas nós temos capacidade de ler aqui, tá bom? A classificação jurídica, ele é um crime próprio, que só pode ser cometido pelas aquelas pessoas que trabalham em uma unidade que façam atendimento emergencial médico. Crime de perigo concreto, você tem que provar que realmente houve um perigo à saúde, à vida da pessoa. É doloso, de forma vinculada, que mostra como é que é para realizar-se através da exigência de garantias. Omissivo, ou omissivo impróprio. Instantâneo, acontece uma só vez. Monossubjetivo, pode ser cometido por uma única pessoa. Unissubsistente, um único ato. E transeúnde, em regra, pode deixar vestígios, mas não necessariamente. O objeto material é a pessoa a quem se exige a confecção de cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial
como também o próprio paciente vítima, que necessita de imediato atendimento. Bem juridicamente protegido, lógico, é a vida e a saúde, e da integridade física e psíquica. O sujeito ativo, aquela que determina que o atendimento médico hospitalar emergencial somente poderá ser realizado mediante garantias. Vamos resumir aqui, certo? Garantias. Só vai atender se houver a, a entrega de cheque calção, nota promissória, ou qualquer outra garantia, enfim. No caso de empregado, então, essa exigência não foi feita pelo dono pessoal. Vai. Ele, às vezes ele pode dizer, olha, eu só estou aqui cumprindo determinações. Tudo bem. Nesse caso, haverá um concurso de agentes entre o empregado, pessoa que está lá fazendo a exigência, e o diretor que determinou que se fizesse essa exigência. O sujeito ativo é a vítima, o paciente, que necessita de imediato atendimento médico hospitalar, quanto àquele de quem, em virtude de alguma impossibilidade da vítima, paciente, foi exigida a entrega de cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Mesmo, vamos dizer, mesmo que os familiares concordem e entreguem a garantia, não a anuência não vai desfazer o tipo. Vai continuar sendo o caso de, da tipificação, porque é uma norma cogente, ele não é dispensável, ele não é disponível, certo? Então, não é um valor disponível. Então, você, mesmo concordando, os familiares concordando, vai incidir nos termos do tipo penal em comento. Vamos dizer, olha, consumação no momento da exigência é um crime formal. E a tentativa não é possível porque é um crime instantâneo. Como é que vai ser? Não é plurissubsistente, então continua. Bom, caso de aumento de pena, nós vamos ter lá no parágrafo único que a pena é aumentada até o dobro se a negativa de atendimento resulta em lesão corporal de natureza grave. Logicamente que as gravíssimas também estão albergadas. E até o triplo se resulta morto. Lógico que, neste caso, nós não teremos um resultado de natureza dolosa. Ela vai ser culposa. Então, nós vamos ter uma atitude inicial dolosa e a posterior culposa. Ou seja, vamos ter um tipo pré-doloso. Ah, continuando aqui, nós vamos observar também uma determinação muito semelhante no Estatuto do Idoso, que é a recusa de outorga de procuração à entidade de atendimento. Então, veja bem, artigo 103 do Estatuto do Idoso, negar o acolhimento ou a permanência do idoso como abrigado por recusa desta em outorga, em outorgar procuração à entidade de atendimento, detenção de 6 meses a 1 ano. Muito bem. E, por fim, é importante que quando nós cheguemos nessas unidades hospitalares, nós vejamos que se estão cumprindo ou não essa determinação. Qual é? Lá a Lei 12.653, de 2012, nos diz, lá no artigo 2º, o estabelecimento de saúde que realize atendimento médico hospitalar emergencial fica obrigado a fixar em local visível cartaz ou equivalente com a seguinte informação: constitui crime a exigência de cheque-calção, de nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para atendimento médico hospitalar emergencial, nos termos do artigo 135-A do Decreto-Lei 2848, de 7 de setembro de 1940. Então, a gente existe essa exigência administrativa. Então, pessoal, o que nós tínhamos que falar é isso. Fica a recomendação de sempre: estudem, se aprofundem, procurem outras fontes para esgotar o máximo possível o conhecimento
para que o processo pedagógico seja completo. Então, agradeço a todos, fique com Deus, até a